Boa noite a todos. Com imenso prazer, temos a honra de receber a ilustre presença do professor Jaime Adriano Farina Júnior, em nosso primeiro Congresso Digital e 17ª Jornada de Fisioterapia da Uniara. O professor Jaime possui graduação em Medicina, mestrado e doutorado em Clínica Cirúrgica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. Chefe da divisão de cirurgia plástica, diretor da unidade de queimados, coordenador do setor de microcirurgia reconstrutiva da divisão de cirurgia plástica, presidente do grupo de trabalho para prevenção e tratamento de feridas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e também coordenador das enfermarias cirúrgicas do HC Campus. É membro titular e coordenador da comissão de especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, membro titular da Sociedade Brasileira de Queimaduras, SBQ, e da Federação Latino-Americana de Queimaduras, FELAC. Diante disso, passo a palavra para o professor para que ele compartilhe conosco os seus conhecimentos e saberes sobre a temática queimaduras, diagnósticos e tratamento. Professor, mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco, apreciamos muito o seu trabalho e temos certeza que esse momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço também ao André pelo convite. É uma honra poder falar um pouco sobre um tema tão relevante quanto as queimaduras, né? Então, parabenizo a vocês pela organização desse congresso, jornada, na faculdade de vocês. Bem, eu vou dar início à apresentação. Eu vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento das queimaduras, tentando abordar os aspectos que eu considero mais relevantes nessa área. Primeiro, a definição. O que é a queimadura? Então, a queimadura é uma lesão de tecidos orgânicos em decorrência de um trauma, né, na maioria das vezes de origem térmica, mas pode não ser só de causa térmica. A queimadura pode ser por causa elétrica, química, radiação ou mecânica. Mecânica, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente, exemplo, uma queda de moto, e que sai raspando o corpo no asfalto, aquela abrasão causa uma queimadura também. E a pele, ela é atingida na quase totalidade dos casos, e eventualmente pode haver lesão de mucosas, paciente às vezes que ingere substância química, tipo soda cáustica, com queimadura também das mucosas, né? Mas é quase sempre a pele que é atingida. E lembrando que a pele, ela é um órgão, é o maior órgão do corpo, e ela constitui a defesa, a proteção do organismo contra agressões do ambiente. E sem pele não há sobrevida. Então, esse é um conceito importante. A pele é um órgão vital. A anatomia da pele, para nós lembrarmos, tem duas camadas principais, a epiderme e a derme. A epiderme é mais superficial, a derme é mais profunda, e com os seus anexos. Então, isso é importante que nós lembremos dessa anatomia, porque nessa região próxima das glândulas sebáceas existem ninhos de célula tronco epitelial que permitem a reepitelização de toda a epiderme em casos de trauma mais superficial. Então, queimaduras mais superficiais reepitelizam, elas regeneram a pele. Queimaduras mais profundas, onde há destruição dessa região dos anexos, principalmente folículo piloso e glândulas sebáceas, não haverá a regeneração e sim a cicatrização ou mesmo uma ferida aberta que não fecha e que vai depender principalmente de enxertos de pele. As funções da pele, principalmente, são proteção física, proteção contra a desidratação, regulação da temperatura corporal. Em dias quentes, como hoje nós estamos vivendo, existe uma vasodilatação na pele para que haja perda de calor, e no frio acontece o contrário, uma vasoconstrição, para o organismo tentar reter o calor para si. Imunidade em relação às células de Langerhans, por exemplo, na epiderme, são células de defesa contra
agentes agressores, micro-organismos, por exemplo, metabolismo da vitamina D, é importante a função da pele nesse sentido, então, um pouco de sol por dia é fundamental para a produção da vitamina D e absorção de cálcio para os ossos, né? E como órgãos do sentido, quanto à dor, tato, pressão e, enfim, e a temperatura, né? E isso é uma função importante da pele, são funções importantes da pele. No socorro local, num acidente de queimadura, o que nós devemos fazer? Resfriar a lesão com água corrente. Essa é a primeira conduta que deveria ser feita no local da queimadura. Pacientes que sofrem queimadura, se tiver uma piscina do lado, a gente pede para pular na piscina, porque tem que esfriar rapidamente a área que está sofrendo a queimadura, que sofreu a queimadura. Numa queimadura química, de modo geral, via de regra, também lavar abundantemente com água corrente a área atingida para que haja a remoção do agente químico da pele. Assim ele deixa de atuar. Em casos de chamas pelo corpo, como nessa foto do lado, não deve o paciente, a vítima, correr dessa forma aqui, porque vira uma tocha humana. O correto seria deitar, uma vez que não há água para apagar, deitar no chão, rolar no chão ou abafar com alguma coberta, alguma toalha grande, alguma coisa assim que abafe o fogo e apague, mas nunca correr ou ficar em pé. Em casos de queimadura elétrica, eletrocução, primeira coisa, desligar a corrente elétrica. E depois tentar, com uma haste tipo de plástico ou uma madeira seca, remover a vítima desse contato com o fio de alta tensão para que a corrente deixe de provocar lesão elétrica nessa vítima. E como a queimadura ela é um trauma, e dependendo da magnitude, pode causar um desequilíbrio orgânico sistêmico, nós temos que lembrar sempre que existe a regra do ABCDE do politrauma, e isso serve também para os casos de queimadura. Isso é muito importante, e também a punção venosa periférica, de preferência em área não queimada, para iniciar a hidratação, a sedação e fazer, então, essa primeira assistência na sala de trauma. Quanto ao diagnóstico, a queimadura, ela pode ser analisada pela profundidade dela e pela extensão que foi acometida do corpo. Em relação à profundidade, nós podemos classificar a queimadura como superficial ou de primeiro grau, que atinja só a epiderme, de espessura parcial, com a derme mais superficial, aí seria aqui um segundo grau mais superficial. Ou que atinja a derme mais profunda, sem atingi-la totalmente, seria uma queimadura de segundo grau profundo. No entanto, se houver a queimadura de espessura total, nós chamamos essa queimadura de terceiro grau, onde toda a pele foi comprometida. São, evidentemente, as mais graves. Novamente, recordando a anatomia, quando a queimadura atinge só a epiderme, ela é considerada queimadura de primeiro grau. Quando ela atinge a camada mais superficial da derme, ela é de segundo grau superficial. Nesses dois tipos de queimadura, primeiro grau e segundo grau superficial, haverá a reepitelização completa da área atingida. São as queimaduras de prognóstico bom. Não resultam cicatrizes de um modo geral. Então, são as queimaduras com boa evolução. No entanto, aquelas em que a derme profunda foi atingida e parcialmente ou totalmente, onde há destruição desses nichos de células-tronco epiteliais, como eu citei,
aí o prognóstico passa a ser pior e muitas vezes a necessidade da enxertia de pele acontece. Exemplos de queimaduras de primeiro grau. Por exemplo, a queimadura solar. Ela tem um eritema, uma vermelhidão, não tem bolhas, ela é dolorosa e em uma semana, geralmente, está resolvida. Mas pode ser também por outros agentes, como aqui, por exemplo, uma queimadura de primeiro grau por vapor de panela de pressão. Então, esse membro superior aqui, quase todo ele sofreu queimadura de primeiro grau, com exceção de umas pequenas áreas no antebraço que tem algumas bolhas, e ali já seria segundo grau superficial. Nas queimaduras de segundo grau superficial, exemplos típicos são os escaldamentos de pequena duração. O que significa escaldamento de pequena duração? São líquidos aquecidos que escorrem pela pele, mas que resfriam com mais rapidez. Por exemplo, a água quente. Então, nesse sentido é que é dita de pequena duração, escaldamento de pequena duração. Existem bolhas, nesse caso. Se a bolha romper, por algum motivo, algum trauma, o paciente atirou a roupa rapidamente, assustado, ali rompeu a bolha, o leito, o fundo da bolha vai ter um eritema com um reenchimento capilar presente. Se nós pressionarmos digitalmente essa região do fundo da bolha, nós vamos ver que existe circulação presente e há um reenchimento capilar. Ela é dolorosa e reepiteliza em até 14 dias. Como eu disse antes, aqui os ninhos de célula-tronco epitelial estão presentes ainda. Então, o prognóstico é bom. Quando nós olhamos uma foto como essa, ou presenciamos um paciente como esse chegando até nós, muitas vezes, quem não tem prática com esse tipo de paciente fica assustado demais com esse tipo de aspecto, achando que é uma queimadura grave. Mas, como eu acabei de falar, havendo bolhas, é sinal de que a queimadura é de segundo grau mais superficial. Então, o prognóstico dessa paciente aqui é bom. Né? Existe uma área cervical aqui um pouco mais esbranquiçada, que aqui gera um pouco de dúvida que grau seria, mas o restante são queimaduras de primeiro e segundo grau mais superficial. Então, o prognóstico é bom. Aqui nós ficamos um pouco em dúvida, nessa criança, no terceiro dia pós-queimadura, se seria uma queimadura de segundo grau superficial ou mais profundo, principalmente aqui na pálpebra esquerda. A criança não conseguia abrir o olho por edema. Nós vemos na região frontal a presença da epiderme em alguns locais, uma falha na epiderme onde a bolha rompeu, e na região aqui da face, na região geniana, também rompeu a bolha aqui na bochecha. O leito é um leito róseo, mas nós tínhamos um pouco de dúvida. E nós passamos sulfadiazina de prata creme, que é esse resíduo branco que vocês veem aqui. É um creme esbranquiçado, branco, né, que é a sulfadiazina de prata para proteção contra infecção. Após uma semana, no 10º dia pós-queimadura, vocês veem que a evolução foi bastante favorável. Então, aqui nós já podemos concluir que quase a totalidade dessa área queimada foi de uma queimadura segundo grau superficial, o que nos faz crer que é uma queimadura de um prognóstico melhor. E a gente confirmou isso depois de alguns meses, 2, 3 meses, quando nós vimos aqui que a reepitelização foi completa dessa criança. Então não existe milagre, não foi aqui a pomada que foi milagrosa, que ela causou essa reepitelização extremamente favorável, nada disso. Foi simplesmente a profundidade mais superficial dessa queimadura. É claro que a pomada, o creme, aí no caso, a sulfadiazina, evita a infecção. Então, nesse sentido, tudo bem, colaborou. Mas o que dita a reepitelização é o grau da queimadura. A partir daqui,
o prognóstico começa a piorar e as sequelas começam a surgir. Então, no segundo grau profundo, escaldamento de longa duração. Aqui, por exemplo, o óleo quente, ou uma calda de açúcar que caia na pele, que demora para esfriar, então, por isso, de longa duração. Aí a queimadura já é mais profunda. Ou contato com altas temperaturas, como a chama, as bolhas se romperam já, o fundo da bolha passa a não ter um reenchimento capilar, como na queimadura de segundo grau superficial. A superfície da pele, ela começa a ficar com um aspecto meio brancacento, né, um aspecto, às vezes, de cera, um aspecto sério, uma superfície úmida ou séria, né? Menos dolorosa já porque as terminações sensitivas foram sendo destruídas com a profundidade maior. E aqui nós já usamos o termo cicatriza em até 21 dias. Então, em até 3 semanas, a ferida pode fechar. Mas agora, às custas de cicatriz, diferente do que era no segundo grau superficial. Um exemplo, uma paciente que queimou com chama na região dorsal. Nós vemos aqui a pele meio brancacenta. Nós já não vemos mais a bolha, quer dizer, a epiderme aqui já saiu, já foi perdida. E a evolução necessitou de alguns enxertos de pele nessa área aqui, porque eram mais profundas. Tá? Eram áreas mais profundas. Aqui na axila também precisou de enxertia de pele recente. E as outras áreas, existe uma reepitelização e uma cicatrização espontânea. Então já não tem uma evolução tão boa. Aqui já existem sequelas, certo? E o caso mais grave é a queimadura de espessura total ou de terceiro grau. Exemplo, contato com altas temperaturas, exemplo, a chama, queimaduras químicas e elétricas. Aqui vai haver uma carapaça, uma escara preta, marrom ou branca, seca, com vasos trombosados, às vezes na superfície. Aqui a gente não vê mais bolhas também. Aqui no início ela é menos dolorosa, porque já teve muitas terminações destruídas. Tecido de granulação começa a haver, não há reepitelização. E dependendo do tamanho, haverá necessidade de enxertia. E sempre vai haver cicatriz. Então, as cicatrizes aqui são permanentes, certo? Um exemplo de uma paciente com uma queimadura em grande extensão corporal, mais de 95% do corpo queimado por chama, foi uma tentativa de autoextermínio. Infelizmente, ela foi a óbito depois de 2 semanas aproximadamente. Ou um caso como esse, uma queimadura elétrica de terceiro grau, alta voltagem. Alta voltagem nós consideramos acima de 1000 volts. Então, esse paciente ele encostou num fio de poste de rua e ali passam 13.000 volts, né, na energia que passa nas ruas, nos fios de alta tensão, e esses pacientes sofrem queimaduras graves, como essa que vocês estão vendo, com essa escara necrótica em toda a região dorsal, bem típica de terceiro grau. Esse é um caso muito grave também, de um paciente que encostou a cabeça num fio de alta tensão. Ele trabalhava na zona rural, perdeu toda a pele do couro cabeludo e houve perda parcial óssea também nessas áreas mais escuras que vocês estão visualizando. Em relação à extensão, existem esquemas tipo esse de Land-Browner que é uma maneira mais precisa de se calcular a superfície corporal que foi atingida por queimadura. A regra que mais nós utilizamos na prática, isso nas salas de trauma, ou em outros hospitais que não tenham um centro de tratamento de queimaduras com o esquema de Land-Browner, que é mais preciso, podem utilizar essa regra dos 9. É uma regra também bastante útil. Ela não é uma regra muito imprecisa, calculando, desenhando aqui no bonequinho as áreas atingidas, ela tem uma aproximação com a regra de Land-Browner. Então, a cabeça vale 9% do corpo, os membros superiores 9%,
O tronco anterior 18, o tronco posterior 18, cada membro inferior 18, e aí sobra a genitália com 1% de tudo. E nós precisamos calcular essas áreas queimadas para nós ditarmos se o paciente vai precisar de internação ou não e avaliarmos a necessidade de uma maior mobilização ou não das equipes médicas, necessidade de internação e assim por diante. Na criança, a regra muda um pouco. Até 10 anos de idade, nós usamos essa regra, 19 menos a idade na cabeça e 13 mais a idade sobre 2 em cada membro inferior. O restante, no tronco e nos membros superiores, se mantém igual. E isso vai ditar o diagnóstico pela profundidade e pela superfície, pela extensão, vai ditar os critérios de internação. Então, normalmente, uma queimadura de terceiro grau maior que 10% do corpo precisa internar. Segundo grau, maior que 20% no adulto e 10% na criança, também precisa de internação. Ou, eventualmente, uma queimadura de primeiro grau em grande extensão do corpo, eventualmente precisa de internação. Queimaduras mais graves, mais importantes na face, mãos e pés, por serem áreas nobres, queimaduras de períneo e genitália, queimaduras circunferenciais de extremidades, onde pode haver a interferência na circulação do membro, com síndrome compartimental, por exemplo, numa queimadura de terceiro grau, que forma aquela carapaça que pode provocar um distúrbio na circulação do membro, precisam de internação. Queimaduras elétricas de alta voltagem precisam de internação. É preciso fazer eletrocardiograma por 24 horas, monitorização, para avaliação de possíveis arritmias cardíacas, e o débito urinário é muito importante que se veja nas queimaduras elétricas e nas queimaduras de grandes extensões para o controle da função renal. E queimaduras de vias aéreas são sempre graves. Vocês lembram, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos a queimadura de muitas pessoas, com morte de muitos jovens lá na Boate Kiss, por lesão de vias aéreas, inalação de fumaça, que leva à morte também, né, dependendo da extensão do quadro. Aqui um exemplo de um paciente que ele sofreu uma queimadura elétrica e chegou 1 hora após uma queimadura elétrica de alta tensão. Aliás, foi aquele paciente que eu mostrei a fotografia recente agora da queimadura elétrica no dorso, aquela escara necrótica no dorso do paciente. Ele chegou com a urina com essa cor, o que significa que esse paciente pode estar com mioglobinúria e também hemoglobinúria. Então, ele precisa de uma hidratação adequada para não haver obstrução nos túbulos renais e insuficiência renal aguda. Esse paciente sofreu uma lesão de vias aéreas, uma explosão no laboratório, onde ele inalou fumaça também. Então, vocês podem ver aqui a imagem do pulmão comprometido bilateralmente. Ele fez a SARA, a síndrome da angústia respiratória do adulto, e nós conseguimos, felizmente, tratar e salvar esse paciente com a ajuda de ventiladores modernos, né? Aqui um exemplo de um paciente que sofreu inalação de fumaça, quase não houve queimadura na pele. Vocês veem aqui o que saiu de fuligem no lavado brônquico desse paciente. Aqui exemplificando que um paciente em UTI, pela cânula de traqueostomia, tem cânulas modernas que permitem a ventilação do paciente e ainda a introdução de broncoscópios para fazer o lavado brônquico, em caso de lesão de vias aéreas por inalação de fumaça. Quando nós falamos em grande queimado, o que significa grande queimado? Então, por definição, pela portaria 1274 de novembro do ano 2000, são esses pacientes que necessitam de internação. Vocês veem aqui que os critérios que definem grandes queimados são semelhantes àqueles que eu li há pouco sobre os critérios de internação em unidade de queimado.
Então, são essas queimaduras de espessura parcial, primeiro e segundo grau maior que 25%, terceiro grau maior que 10%, queimaduras em períneo. E aqui é muito importante que também são considerados grandes queimados pacientes que inalaram fumaça, que sofreram politrauma, que queimadura com choque elétrico, trauma elétrico, ou que tenham comorbidades outras aí que comprometam a função orgânica. Aqui não há dúvida que é um grande queimado, é uma grande extensão corporal atingida, com uma queimadura muito profunda nessa criança. Infelizmente foi a óbito depois de 2, 3 meses de cirurgias, mas não resistiu. Nesse caso, chama muito a atenção uma pequena área corporal atingida, somente nessas áreas dos dedos, mas um grande comprometimento sistêmico, no caso aqui pulmonar principalmente, por uma queimadura elétrica. Então, lembrando que toda queimadura elétrica de alta tensão, o paciente é considerado um grande queimado e precisa de terapia intensiva. O grande queimado evolui muitas vezes com o quadro de SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Essa síndrome não é só observada nas queimaduras de grande extensão, mas também em infecções graves, em politrauma, em pancreatites e assim por diante. 2 destes critérios aqui mencionados já caracterizam a SIRS. Então, febre ou hipotermia, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, a CO2 mais baixa, ou glóbulos brancos maiores que 12.000 ou menores que 4.000, então pode ter uma leucocitose ou leucopenia, com desvio à esquerda. Muitas vezes o quadro lembra muito uma infecção, mas não havendo um foco detectado de infecção, um agente etiológico confirmado, nós não podemos falar em sepse. Né? A sepse tem a sua definição própria, principalmente a partir de 2016, então não se confunde sepse com SIRS. Né? E na SIRS, o paciente ele sofre um edema generalizado e uma hiperidratação pode piorar o quadro da SIRS. Então, nós temos que controlar muito bem essa difícil balança da hipoidratação e a hiperidratação. Não pode pender nem para um lado e nem para o outro, porque a hipoidratação leva a uma insuficiência renal e a hiperidratação leva a um edema generalizado que compromete todos os órgãos, né, do organismo. Se nós pudéssemos resumir a fisiopatologia da queimadura, nós poderíamos dizer, então, que existe a SIRS, com esse aumento de permeabilidade capilar e perda de proteínas para o interstício, levando a um edema generalizado, e isso leva a uma tendência a um choque hipovolêmico. Aqui um estudo em animais, onde o rato sofreu uma queimadura, existe uma molécula marcada aqui com material que traz essa iluminação aqui na fotografia, e a proteína então saiu do vaso sanguíneo e está no interstício, e isso puxa líquido por efeito oncótico, puxa líquido para o interstício, causando edema e tendência ao choque hipovolêmico. E essa tendência ao choque precisa ser corrigida. Então, a partir dos anos 50 do século passado, chegaram-se a essas fórmulas, e a mais famosa é a fórmula de Parkland. A fórmula de Parkland são 4 ml vezes a superfície corporal queimada, que é avaliada, por exemplo, pela regra dos 9, vezes o peso do paciente em quilos. E o líquido que é injetado, que é transfundido, é o Ringer lactato, porque ele é mais semelhante ao nosso plasma, e o lactato ajuda a corrigir um pouco a acidose metabólica do paciente. E a diurese tem que ser medida de 30 a 50 ml hora, ou 0,5 a 1 ml quilo hora. Na criança, além da fórmula de Parkland, é necessária a manutenção diária da criança. Lembrando que essa fórmula é só nas primeiras 24 horas, depois disso, só a manutenção diária de líquidos. Na nossa rotina, nós não usamos a fórmula de Parkland, nós usamos uma fórmula que alguns atribuem a Pruitt,
3 ml vezes a superfície corporal queimada vezes o peso. Isso em cristalóides. E aí, porque existe uma menor probabilidade de hiperidratação. Então, nós fazemos isso já há vários anos aqui na nossa unidade, mais de 10 anos, com menores taxas de hiperidratação, com uma melhor evolução. Então, nas primeiras 24 horas, se calcula esse volume líquido por essas fórmulas, e a metade desse líquido é injetada em 8 horas após o trauma. E a outra metade nas próximas 16 horas após o trauma. E deve-se sempre monitorar a diurese do paciente. Se ele estiver urinando pouco, a gente aumenta o gotejamento do soro. Se estiver urinando muito, a gente reduz o gotejamento do soro. Então, não é uma fórmula que você pode fazer e ir para casa descansar, porque é preciso cuidado de terapia intensiva. E após as 24 horas, a manutenção hídrica diária, associação com coloides, controle da PVC, cuidado com a hiperidratação e edema, que é prejudicial a todos os órgãos. E a dor está sempre presente, nós temos que tentar aliviar a dor. O alívio da dor é mandatório. Então, nós fazemos drogas opioides, de preferência endovenosas, nunca intramusculares, porque o paciente está com baixo fluxo sanguíneo pela baixa volemia, pela perda de líquido, não só para o meio externo, provocado pela própria queimadura, a evaporação de líquido, mas principalmente por aquele motivo que eu falei, da perda de líquido para o terceiro espaço, para o interstício, com a formação de grande edema. Então, nós fazemos droga EV e não intramuscular. Intramuscular não há uma boa absorção pela baixa perfusão. Em resumo dos cuidados iniciais, nós devemos controlar as vias aéreas. Se o paciente tiver qualquer sinal de insuficiência respiratória, ele deve ser entubado e submetido ao oxigênio, de preferência com máscara, mas se precisar intubação, ele vai para o respirador a 100%, e se houver inalação de fumaça, por exemplo, monóxido de carbono, o oxigênio a 100% desloca a hemoglobina, desloca o monóxido de carbono da hemoglobina, e porque o monóxido de carbono tem uma afinidade muito grande pela hemoglobina, e ele provoca asfixia. A maneira de corrigir isso é O2 a 100%. Punção venosa periférica para exames, analgesia e hidratação. Escarotomia, se houver aquela tendência para uma obstrução da circulação de membros, por exemplo, ou mesmo limitando a expansibilidade da caixa torácica, nas queimaduras de terceiro grau, onde tem a escara, nós fazemos a escarotomia para liberar essa área de constrição. Nas queimaduras elétricas de alta voltagem, a fasciotomia, principalmente em membros superiores, é muito comum e necessária para a liberação da circulação desses membros. Queimaduras químicas, lavagem exaustiva. Queimadura elétrica, necessidade de monitorização, da monitorização cardíaca com eletrocardiograma, diurese tem que ser adequada. E aqui só um exemplo de uma queimadura de primeiro e segundo grau superficiais na face, onde a paciente foi entubada. Então, nós achamos que aqui não havia necessidade de intubação. Às vezes, a pessoa que fez, o profissional que fez o atendimento inicial, pode ter confundido um pouco com as regras do ATLS, da emergência, e intubado um paciente só pelo fato de ter uma queimadura na face. Não é bem assim, tem que haver uma queimadura mais grave na face, com sinais de inalação de fumaça, sinais de insuficiência respiratória, aí sim se intuba, ok? Ainda como resumo dos cuidados iniciais, cateterização vesical de demora nas queimaduras mais graves, por controle da diurese, que é importante. A profilaxia do tétano também é importante. Profilaxia da úlcera de Kerlin, que são aquelas úlceras gastroduodenais que provocam sangramento, são úlceras de estresse no queimado. E o omeprazol é a droga de escolha, bloqueadores de bomba, são drogas de escolha para redução da acidez gastroduodenal, limitando a possibilidade do surgimento das úlceras de Kerlin, que são muito graves.
Limpeza da área queimada, se rompe a bolha ou não rompe, depende muito da extensão corporal. Em grande extensão corporal, nós removemos a epiderme, então fazemos curativos fechados na unidade de queimados e colocamos produtos antimicrobianos na pele. Agora, em queimaduras de pequena extensão corporal, pequenas bolhas, nós simplesmente perfuramos a bolha, deixamos a epiderme intacta, porque ela vai atuar como um curativo biológico sobre a derme, protegendo e propiciando o meio para a reepitelização nos casos de queimadura mais superficial. A sulfadiazina de prata 1% creme, ela é muito utilizada para prevenção de infecção. Ela deve ser utilizada na emergência, nas grandes queimaduras, principalmente. E dentro da unidade de queimados, como eu vou mostrar, existem outros produtos hoje em dia mais modernos do que a sulfadiazina de prata, que permitem o espaçamento dos curativos em até uma semana. A sulfadiazina de prata precisa de troca diária, como eu vou comentar mais adiante, e isso tem o seu lado de desvantagem grande para os pacientes. A dieta pode se iniciar assim que retornar ao peristaltismo, assim que o paciente começar a aceitar, já pode ir oferecendo a dieta para que ele possa se nutrir e se hidratar. Classicamente, existe o conceito de que a esclerotomia, por exemplo, nos membros superiores, deve ser feita dessa forma, nas linhas médio-laterais. Nós acreditamos que não há necessidade de ser somente nessa região, porque a esclerotomia nessa região pode até lesar, por exemplo, o nervo ulnar. Né? Se for muito profunda, às vezes faz de uma maneira mais intempestiva, pode haver lesão profunda de nervos. Nós preconizamos que ela seja dessa forma, por exemplo, para uma liberação maior da circulação do membro. E por que que nós preconizamos assim? E por que que havia a preconização, como eu disse, clássica no exemplo anterior? Porque o receio é que um corte feito na pele possa resultar numa cicatriz futura. Mas nós sabemos que na queimadura de terceiro grau, toda essa pele foi comprometida. Então, esses cortes, eles não resultarão em cicatrizes nesses locais, porque nós faremos enxertia de pele nesses locais. Isso até nós publicamos nessa referência aqui, que está nessa foto, com esse conceito que precisa ser revisto, né? Então, aqui uma fotografia de um paciente com uma queimadura grave no membro superior. Nós fizemos, por exemplo, essas duas incisões na mão, e vocês veem aí que não há a presença de cicatrizes naquele local das incisões, porque essa mão recebeu enxertia de pele. Então, toda aquela pele foi removida depois. Né? Outros cuidados, remoção de anéis, alianças. Esse paciente, por exemplo, quem atendeu na urgência, no outro serviço, não removeu o anel. Existe aí uma interrupção parcial, pelo menos, da circulação desse dedo. Então, é preciso cortar o anel para liberar, e logo que ocorre a queimadura, todos os anéis, pulseiras, etc., devem ser removidos, certo? Na emergência. Eu vou falar um pouco agora de alguns curativos modernos. A sulfa é tratamento clássico, então não é um tratamento moderno, ela já está na literatura há mais de 50 anos, mas ela é efetiva contra a infecção, ela combate a infecção. A grande desvantagem dela é a troca diária, a necessidade da troca diária. Na verdade, a troca dela, por ideal, seria de 12 em 12 horas, mas nem o paciente suporta isso e nem as equipes conseguem dar conta de curativos a cada 12 horas. A rotina dentro de uma unidade de queimados, ela é pesada e a enfermagem não consegue atender essa logística de 2 curativos por paciente por dia. Tá? Então, normalmente, no mundo todo, se faz uma vez por dia. O que foi surgindo com o tempo agora, e na nossa unidade nós adquirimos isso já tem 5, 6 anos, um pouco mais. Esse é um tipo de curativo moderno, o Atrauman AG, ele tem prata também, por isso tem esse nome.
A prata é que tem o efeito bactericida, bacteriostático e bactericida. Essa folha é colocada sobre a área da queimadura, por exemplo, nessa criança com um óleo quente, uma criança de 1 ano, que nós colocamos no primeiro dia pós-queimadura. E vocês vejam a evolução depois de 7 dias, com a troca a cada 7 dias somente dessa folha de curativo que foi colocada. E depois de 14 dias, só mais uma troca, havia uma reepitelização completa. Então, essa criança recebeu 2 curativos, tá? O que é uma tremenda vantagem em relação a quase 14 curativos que ela receberia com a sulfadiazina de prata. E os curativos são dolorosos, são estressantes para os pacientes. Então, esses curativos modernos vieram trazer um enorme benefício para os pacientes. Aqui um outro exemplo, uma criança com uma queimadura muito profunda, 3º grau, nessas áreas. Nós colocamos esse tipo de curativo, que é uma espuma de poliuretano com prata, é o Mepilex AG. Nós colocamos no primeiro dia a queimadura, passamos o enfaixamento, essa criança ficou 8 dias tranquila na enfermaria, praticamente afebril, sem dor, sem incômodo, não precisou trocar os curativos nesse período todo, e nós abrimos e não havia nenhum sinal de infecção, vocês veem que não tem hiperemia na região da pele não queimada, não há sinais sugestivos de infecção, e a escara necrótica mantida, claro, porque ela vai precisar ser removida cirurgicamente e receber enxerto de pele no leito da ferida. Então, todas as áreas foram sendo enxertadas, aí a coxa da criança, que já recebeu um enxerto de pele, nós colocamos o mesmo curativo sobre a área enxertada, o enxerto foi totalmente integrado, sem infecção nenhuma, e também a troca uma vez por semana. Aqui o tronco recebeu um enxerto de pele em malha, e aí a criança toda restaurada, com cerca de 1 mês de tratamento, com muito menos trauma, porque os curativos foram espaçados uma vez por semana. O tratamento das queimaduras profundas, nós precisamos remover a escara necrótica. Então, aí é um exemplo de um dermatom elétrico removendo a escara necrótica de queimaduras profundas. E precisam de enxerto de pele na maioria das vezes. Então, a mão muito queimada, em cima vocês veem, o desbridamento que foi feito até ter um leito vivo, de tecido vivo, na derme mais profunda, ou até mesmo no subcutâneo, e a enxertia de pele que foi realizada, e aí o paciente, 5 anos depois, mostrando uma excelente função e estética. Aqui uma queimadura muito profunda por uma prensa aquecida, que causou uma lesão profunda no punho, havia comprometimento do túnel do carpo, o nervo mediano já apresentava alguma disfunção, nós fizemos um retalho antibraquial para o punho, e na região tenar, enxerto de pele do cavo plantar. Essa pele mais branca na figura 4 é a pele que veio do cavo plantar para a restauração mais estética da mão. Então a coloração fica parecida, porque nas palmas de mão e planta de pé não há melanina. Então a pele, existe uma semelhança da pele da planta do pé com a palma da mão. Na planta do pé, nós tiramos do cavo plantar para não provocar problema no calcâneo, nas áreas de apoio e nem no antepé. Nesse período de pandemia, esses pacientes tiveram o benefício desses curativos modernos. Então, aqui um exemplo, um paciente que sofreu um desbridamento, aparentemente não era uma queimadura tão profunda, mas ele evoluiu com infecção e precisou de enxerto de pele. Como nós estávamos limitando o contato nosso da equipe com esses pacientes, nós preferimos o uso de tecnologia mais moderna. Aqui é um curativo sob pressão negativa que pôde ficar sobre essa área de tratamento de enxertos por 1 semana sem precisar abrir. Aí o residente, a enfermeira, todo mundo aí protegido para evitar a contaminação do Covid, e o paciente já cicatrizado. Então, as tecnologias modernas vieram nos ajudar muito nesse tipo de situação, como da pandemia também, onde nós pudemos evitar o contato diário com esses pacientes.
A fisioterapia atua muito na prevenção de complicações e sequelas. Então, o tratamento dos grandes queimados precisam de uma equipe multiprofissional. A fisioterapia é fundamental dentro do tratamento dos queimados. Atuam na função respiratória, articular, postural, nas cicatrizes e nas cicatrizes inestéticas, né? Então, o uso de malhas compressivas, né, para evitar hipertrofia, o uso de placas de silicone, de gel de silicone, órteses para posicionamento correto, por exemplo, da mão, evitando o encurtamento do ligamento colateral das metacarpofalangianas, né? Então, uma pequena flexão da metacarpofalangiana é sempre muito desejável numa fixação de uma estabilização da mão. Malha, placa de silicone, essa branquinha, uso de luvas, e isso é fundamental. E o tratamento cirúrgico de algumas sequelas, eu vou exemplificar. As queimaduras profundas geralmente deixam algum grau de sequela, mesmo operando. Aqui uma brida numa criança, no dedo, que foi feita uma zetaplastia, então é uma cirurgia que alonga a cicatriz. Então aqui já alongou um pouco mais a cicatriz. Aqui um braço de uma paciente na região antecubital, foi feita a zetaplastia também, vocês veem na foto embaixo que houve um alongamento e a dissolução daquela brida que havia na foto superior esquerda. Queloides, cicatrizes queloidianas, nessa mão, por exemplo, dessa criança, nas duas mãos, fica difícil até identificar que isso era uma mão, né? Perde totalmente a função, a mão fica congelada, e aí nós desbridamos, fizemos enxertias e ortovoltagem para diminuir a chance de recidiva dos queloides. A ortovoltagem é um tipo de radioterapia mais específica para cicatrizes. E isso diminui a chance de hipertrofia cicatricial. Então, aí um pré e pós-operatório para terem uma ideia de como houve melhoria. E isso foram algumas referências que nós usamos para essa aula, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder dividir um pouco com vocês essa nossa experiência. Eu fico à disposição. Professor, gostaria de agradecer as suas palavras e elaboramos duas perguntinhas para fazer para o senhor. Posso? Pois não. A primeira, o hospital... Paulo, só está dando um pouco de interferência do microfone, uma microfonia, não sei se... O hospital... Pronto. Melhorou. Perdão. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem uma unidade de referência no atendimento de queimados, certo? Eu gostaria que se o senhor poderia nos descrever como é essa rotina no atendimento. Isso. Hoje a nossa unidade, Paulo, ela vem passando por uma reforma. Nós estamos com 6 leitos atuando agora, né? Nós tínhamos 10 e nós passaremos para 14 leitos após a reforma. Mas nesse momento metade da unidade foi fechada, então nós estamos com 6 leitos atuando. No mês que vem, agora, a gente já passa para o lado novo, e depois de mais alguns meses, nós teremos a unidade toda reformada, com capacidade para 14 leitos, né? Esses pacientes, quando chegam, esses casos mais graves, eles entram pela sala de trauma da unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Então, nós temos essa grande vantagem da unidade de queimados estar no mesmo prédio da unidade de emergência, porque muitas unidades de queimado, elas estão em hospitais gerais, e às vezes não são hospitais que recebem casos de emergência, então às vezes tem que receber o paciente no hospital para transportar para uma unidade de queimados, né? Para nós, felizmente, nós temos essa estrutura favorável que já o paciente entra pela sala de trauma, recebe o atendimento inicial e, tendo vaga, ele já sobe para a unidade de queimados, né? Chegando lá, esse paciente, ele passa por curativos, ele passa por toda a equipe multiprofissional, desde a fisioterapia, a terapia ocupacional, pela nutrição, pela psicóloga, todos os enfermeiros diariamente, a enfermagem tem um contato diário, pelos médicos e principalmente na hora da enxertia, os cirurgiões plásticos, né?
Então, é uma equipe multiprofissional. A assistência social tem um papel importante também para resolver questões, pendências sociais desses pacientes, que são bastante frequentes, a necessidade de uma interferência da assistência social, porque muitos vêm de uma classe social menos privilegiada, com dificuldades aí até de terem um local para serem recebidos após a alta, por exemplo, né? Então, tem todo esse cenário envolvido e são pacientes que requerem um time multiprofissional porque são muito graves, né, esses que internam. A maioria das vezes são pacientes muito graves, né, e muitas vezes precisando de terapia intensiva. Então, é mais ou menos isso, é uma dinâmica, assim, grande, são vários profissionais, nós temos lá 8 cirurgiões plásticos que operamos todos os dias na unidade. Então, todos os dias tem cirurgia, certo? Então, é uma dinâmica bastante exigente e tem que ser um time grande, porque são casos muito graves, é muito sofrimento, muita dor, e esse time grande se mantém por apoio mútuo, né? E escala de revezamento, então não pesa muito para uma pessoa só, e assim a gente vai tocando. Certinho. Muito bem respondida. Obrigado. A segunda pergunta, professor, seria quais são os maiores desafios no tratamento desses pacientes queimados? Bom, existem vários desafios, né? Quando existe uma queimadura de uma grande extensão e profundidade, mais do que 60%, por exemplo, o grande desafio é manter esses pacientes vivos, né? Porque muitos vão a óbito. Dependendo do quadro geral desses pacientes, do tipo físico que eles têm, por exemplo, um paciente obeso que tenha já uma dificuldade respiratória, pressão alta, pacientes hipertensos, diabéticos, esses pacientes, essas comorbidades trazem muita dificuldade no tratamento e no prognóstico, né? Pacientes que queimaram muito profundamente e com grande extensão são, claro, os grandes desafios que nós temos, né? E existem também os desafios na esfera psíquica desses pacientes. Então, eles precisam de um suporte contínuo, porque as sequelas são permanentes e vão precisar de muito apoio psicológico, da psicoterapia, eventualmente até da psiquiatria, com necessidade de uso de drogas psicotrópicas, tudo para ajudar a dar um suporte a essas vítimas, né? A fisioterapia, ela é constante, a terapia ocupacional, então, são necessidades que nós temos e são desafios que fazem com que o atendimento do queimado tenha a necessidade de uma equipe multiprofissional. Isso é uma mensagem muito importante que nós precisamos deixar bem claro, né? Então, é um curso que vocês estão fazendo para fisioterapia, vocês saibam que a fisioterapia no tratamento do queimado ela é fundamental, não só para a questão das feridas e da cicatriz, mas também para a questão pulmonar, porque muitos desses pacientes têm dificuldade grande na ventilação, porque inalaram fumaça, porque tiveram queimadura de vias aéreas, porque ficaram no respirador, às vezes, semanas. Então, a fisioterapia é fundamental no tratamento dos pacientes queimados, na prevenção também de sequelas e no tratamento. Professor, gostaria de, em nome da comissão organizadora, de lhe agradecer pelo tempo disponibilizado e por nos propiciar e compartilhar tamanho conhecimento sobre o assunto. Novamente, obrigado, e agradecemos também a todos que permaneceram conosco como ouvintes. Obrigado, Paulo, eu que agradeço, foi um prazer, e mais uma vez agradeço aí também ao André pelo convite, né, ao professor André, e desejo aí sucesso a vocês nesse evento e na carreira de vocês. Muito obrigado.